já vá pensando em perguntas, se quiser mandar perguntas ao longo da semana também, Exato. para nos ajudar já a preparar o material, né? Porque é muito útil, né, essa troca, porque a gente começa a entrar nos casos de vocês, né? A gente não precisa trabalhar com elementos do imaginário, com exemplos do imaginário, né? A gente consegue entrar no exemplo real da pessoa, né? Dentro de cada um desses processos. Uma coisa que é importante dessa questão das doenças, muitas vezes vai acontecer aquelas pessoas que a gente vai conhecer ao longo da nossa vida que tem uma doença que ela se repete muito, né? Ela fica ali, ela vai, ela volta, ela vai, ela volta, ela vai, ela volta. E vai acontecer em alguns momentos em que essa pessoa vai trocar de cidade, trocar de ambiente e essa doença some, né? Ela simplesmente desaparece. O que significa isso e o que a gente pode começar a observar isso? Que muito provavelmente tem algum agente externo que faz com que a gente tenha algum tipo de pensamento repetitivo dentro da nossa realidade e que ele foi tirado, né? Ele foi isolado. Ah, pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser o próprio ambiente da casa, às vezes, porque, querendo ou não, os ácaros, o mofo, tudo isso são informações, né? Tudo isso a gente vai captando de alguma forma e o nosso corpo vai se adequar a essas informações ou não. Quando ele não se adequa, ele vai querer expulsar isso para fora. E o nosso corpo expulsa isso para fora de que forma, né? Da forma das doenças, né? Um modelo Exatamente. É a de maneira que o corpo doenças. tem de depurar aquilo que não está equilibrado, né? Sim, O problema é que às vezes o desequilíbrio é tão grande que as funções orgânicas não dão conta de depurar isso. exato. E daí começa As doenças as graves, doenças graves, né? né? Ó, a Tatiana falou que achou bem legal esse formato das perguntas. Legal, Tatiana, muito bom. E a gente começa a trazer mais interação, né? Trazer mais É, interação. o objetivo é sempre melhorar, né? Buscar a perfeição. Eu não digo porque não existe ser perfeito. Se a gente fosse perfeito, ninguém tava aqui nesse plano, né? Exato, né? Mas Bom, o mais próximo disso. exato. O que mais que a gente pode acrescentar sobre esse assunto das doenças da alma? A primeira coisa é que muitas vezes a gente, nesse processo de terceirizar, que era o que a gente estava falando lá no começo, né? De jogar para um santo, para uma questão divina, um Deus, ou o Deus, né? Dependendo do que for, essas situações. E a gente faz também, entrega para esse externo a nossa cura, né? Uhum. E a gente acaba que muitas vezes, eu gostaria de milagre, eu precisaria de uma cura miraculosa para o meu processo, e a gente deixa isso para um terceiro. Quando na verdade quem tem que fazer isso é o nosso corpo, de dentro para fora, né? A Ele gente tem tem que que se compreender. adaptar e se ajustar para compreender aquela informação, entender ela, colocá-la no lugar dela e parar de ficar doidão com isso, porque as doenças é uma panca que deu no nosso sistema e ele não está conseguindo seguir, né? Veja bem, nós não estamos dizendo que as pessoas não devem se medicar ou ir ao médico. Isso é Isso importante é também. importante, né? Mas uma coisa não exclui a outra. Quando você tem um entendimento maior do motivo por trás daquela doença, seja ela uma doença física ou uma amebinha mental lá, essa doença da alma que fica impedindo a sua evolução, quando a gente tem o conhecimento do que motiva ela, de como que ela se origina, a gente consegue mais facilmente tratar ela. E os remédios passam a fazer mais efeito, e as meditações passam a fazer mais efeito, e a evolução passa a acontecer. Exato, né? Então, por que é tão importante a gente entender todos os aspectos da doença? Dentro da medicina tradicional, dentro das medicinas alternativas, dentro dos aspectos religiosos e de crença, porque o ser humano é um todo, né? A gente não tem como separar, por exemplo, vou tirar o pulmão de você agora e o seu pulmão vai ficar respirando em outro lugar enquanto você vive aqui. Não, não existe, né? Vou tirar a sua alma e você vai ficar o seu corpo aí sendo tratado. Não, gente. É tudo uma coisa só, né? É por isso que muitas vezes a gente tem que ter o cuidado de que, eu estou, por exemplo, numa academia que vai deixar o meu corpo em um mês com o resultado perfeito. Será? Teu corpo em um mês, né? Tem condições? Quais são os outros aspectos da tua vida que vão ser adoecidos por esses 30 dias a jato?
né? Porque quando o resultado precisaria ali de 30, 60, 90 dias. Então, a gente tem que entender que existem esses aspectos todos. De uma forma integral, o ser humano é um ser integral. Então, a gente precisa fazer exercícios físicos regularmente, né? Não vou dizer todos os dias, porque eu não faço, né? Mas deveria ser todos os dias. A gente deveria meditar para organizar o nosso consciente, nosso inconsciente todos os dias. A gente deveria procurar um profissional de diagnóstico, que é um médico tradicional, para entender a funcionalidade do nosso corpo e o que está acontecendo com ele. A gente precisa acompanhar com um terapeuta para entender as questões da nossa mente, da nossa alma, e poder ter um equilíbrio, né? Poder ter efetivamente uma vida equilibrada, onde a gente consegue não ter essas amebinhas na mente circundando de alguma forma. Equilíbrio é a chave. Exato. Né? Tudo que é demais, tudo que é em excesso, faz mal. E uma coisa que a gente tem que cuidar, por exemplo, a pessoa está com uma dor de dente. Ela fica com aquela dor de dente 6 meses, enquanto ela está pensando todas as coisas possíveis. Vou perder meu dente. Meu dente está podre. Não sei. Cara, deu dor de dente? Vai no dentista. Porque o teu pensamento de ficar ali sofrendo só vai piorar a dor de dente. O dente não vai melhorar. Agora, se tu for no dentista, ele vai te dizer o que é, tu vai te tranquilizar e tu vai ajudar no processo de cura, né? Porque a nossa mente tem que ser auxiliar no processo de cura. Uma coisa que é legal também e que funciona é você chegar na frente do espelho e dizer: sim, eu posso, eu sou capaz, eu sou um ser bem-sucedido, eu sou bonito, eu me amo, as pessoas gostam de mim, as pessoas me entendem. Porque quanto mais você repetir para você mesmo essas frases positivas, elas vão vibracionar